Bom, agora temos algumas regras para estabelecer os limites de integração, né? E isso vai nos permitir também resolver exercícios do tipo inverta a ordem de integração. Também a gente vai poder fazer dessa forma, usando como nos exemplos anteriores, né? E através desse esqueminha aqui, dessas regras, certo? Então, a primeira etapa é achar os valores extremos da variável externa, seja ela qual for. Né? Aqui, por exemplo, começou com x, mas eu poderia escolher qualquer outra variável. Como no exemplo anterior, a ideia inicial era calcular, né, era fixar a variável x. Então, primeiro a gente achava o intervalo de variação da variável x, né, e depois fixava o x e achava do y. Né? No segundo método, né, era fazendo ao contrário, a gente primeiro fixou o y, mas para isso a gente precisou dividir a região em duas partes. Né? Então a gente precisa observar a região e ver qual das variáveis eu consigo escrever em uma variação de tal forma que não seja necessário quebrar a região em mais pedaços. Né? Que seja mais simples possível. Né? Pode ser que eu tenha regiões onde eu tenho que quebrar, não importa a variável que eu escolha para iniciar. Né? Mas vale essa análise. Né? Analisar, melhor começar com x, com y, com z. Né? Como no exemplo anterior, era melhor fazer com x primeiro. Né? Primeiro achar o intervalo da externa, né? Ou seja, considerar x como a variável externa, né? E y a variável interna, nesse sentido. Ok? Então, primeiro a ideia é achar os valores extremos a e b da variável externa, no caso aqui x foi a variável externa, né? Então, a ordem que a gente está escolhendo aqui para a integração é primeiro em z, depois em y, depois em x. Então, achamos o intervalo de variação de x e depois, na segunda etapa, fixe a variável externa em um valor genérico. Então, fixa um determinado valor x. E aí eu visualizo determinando um corte na região sólida, né? E a gente tem até uma figura aí, né? Se a gente observar essa figura, a ideia é exatamente essa, né? Determinar esse corte, como expressa aí na figura, tá? Então, fixado um x, eu tenho aquela variação, né, naquele corte na região, e aí eu tenho uma variação da variável intermediária, que no caso aqui do exemplo é y. Tá? Então, quando fixo a variável externa, no caso aqui do exemplo é o x, determina um corte na região sólida, e aí a partir desse corte a gente determina os valores externos, né, extremos, da variável intermediária, que é a variável que está no meio, né, a próxima variável que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, né, aqui eu avaliei que o x está entre a e b, e aí para cada x fixo, o y vai variar entre uma determinada função e outra, por exemplo. Né? Então vai variar entre uma certa função h de x e uma outra função g de x. Tá? Isso no y. E a terceira etapa seria fixar agora as duas variáveis anteriores, né, a externa e a intermediária. Né? Então fixe, agora neste corte, a variável intermediária fixa também, além da variável externa. E aí eu determino os valores extremos da variável interna, né, da próxima variável, uma vez fixados os dois pontos. Então olha lá no exemplo, a gente tem o xy fixo, e aí eu vejo o z, onde que ele está variando, né, entre duas funções lá, no caso um L de XY e um S de XY, tá certo? Igualzinho a gente fez nos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores a gente fazia exatamente isso, né? Avaliava os extremos da variável x, fixava o x via onde o y estava variando, fixava o y e o x e avaliava onde que o z estava variando, certo? Essa que é a análise, essa que são as três etapas para a gente estabelecer os limites de integração, tá bom? Isso para uma função de três variáveis, né, x, y, z. Se fosse de duas variáveis, eu parava aqui
E se fosse de mais variáveis, eu iria continuando fazendo, né, essa análise e assim por diante, tá bom? Mas essa daqui cobre todas as integrais duplas e triplas, né? Porque geralmente, para a gente fazer essa análise, a gente precisa do gráfico, precisa observar geometricamente o que está acontecendo com a região. E geralmente a gente só consegue enxergar geometricamente quando eu estou em R2 ou R3, né? Agora em dimensões maiores aí fica mais abstrato.